A Bíblia diz que existe uma espécie de cerca invisível que protege a nossa casa e a nossa vida do mal. Porém, na história de Jó, essa proteção foi desligada de propósito. Foi assim que o homem mais protegido da terra se tornou o alvo de uma aposta perigosa feita no céu, entre Deus e o próprio diabo. Vou te mostrar o que realmente aconteceu com Jó, nesse documentário sobre sua história completa, com informações nunca reveladas antes. Visualize um homem sentado sobre um monte de cinzas fora dos muros da cidade. A pele dele é uma crosta viva de feridas inflamadas que cobrem desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Ele usa um pedaço de cerâmica quebrada, um caco afiado que encontrou no lixo, para raspar a própria carne na tentativa brutal de aliviar a coceira que queima seus ossos. O cheiro de infecção é tão forte que quem passa por perto precisa cobrir o rosto. Mas apenas um dia antes, esse ser irreconhecível não estava no lixo. Ele estava no topo da cadeia alimentar do Oriente Antigo. Estamos falando de Jó. Naquele momento, ele não era apenas um homem religioso. Ele era uma potência econômica, dono de 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Numa era onde a moeda não era metal, mas vida, ele controlava recursos suficientes para alimentar cidades inteiras. Geralmente, homens poderosos caem porque cometem erros graves, são cruéis ou arrogantes. Mas a história de Jó desafia toda a nossa lógica de justiça. Ele não se tornou um alvo porque fez algo errado. Ele se tornou a presa perfeita justamente porque fez tudo certo. O texto antigo diz que ele era íntegro e se desviava do mal. Ele vivia em estado de alerta, oferecendo sacrifícios preventivos pelos filhos, temendo que eles pudessem ter pecado apenas em pensamento. Jó sabia que o mundo era perigoso e acreditava que sua integridade construía uma muralha invisível ao redor de sua casa, uma cerca de proteção divina que impedia o mal de entrar. O que ele não imaginava é que essa mesma perfeição brilhava tanto na escuridão espiritual daquela era que acabou atraindo a atenção de algo que não vive na terra. A integridade que deveria ser seu escudo acabou pintando um alvo nas suas costas. Enquanto ele orava, seu nome estava sendo convocado em um lugar onde a misericórdia não entra. O pesadelo estava armado, mas o gatilho foi puxado muito longe dali, em uma reunião para a qual nenhum humano foi convidado. Enquanto Jó oferecia seus sacrifícios na terra, uma reunião muito mais perigosa acontecia no céu. O relato bíblico descreve uma assembleia de seres espirituais diante de Deus, e no meio deles chega um intruso. O texto é direto: o diabo estava lá. Ele não é apresentado com chifres ou tridente, mas como uma presença real e inteligente que acabou de chegar de uma patrulha. Quando Deus pergunta de onde ele vem, a resposta é de alguém que conhece cada canto do mundo humano, de rodear a terra e passear por ela. Deus aponta para Jó como um exemplo de conduta, mas o diabo não se impressiona. Ele rebate com um argumento cínico e assustadoramente lógico. Ele olha para Deus e diz: "Por acaso Jó te teme de graça?" Aqui, o diabo revela o motivo real de sua frustração. Ele afirma que existe uma cerca, uma barreira de proteção sobrenatural que Deus colocou ao redor de Jó. O diabo diz, basicamente: "Eu tentei tocar nele, mas não consegui. O Senhor protegeu a casa dele e tudo o que ele tem." A acusação é brutal. Jó não é fiel, ele é interesseiro. Ele só obedece porque é pago com proteção. O desafio do diabo é claro: tire essa cerca, deixe eu tocar no que ele tem, e ele vai te amaldiçoar na tua frente. Deus aceita o desafio para provar que a fé de Jó não está à venda. A ordem é dada. Tudo o que ele tem está na tua mão. A única proibição é matar o homem. Naquele momento, a proteção invisível que blindava a fazenda de Jó desapareceu. Ele não sentiu nada, não ouviu nada, mas agora estava completamente exposto. O diabo saiu daquela reunião com a permissão que queria, e ele não ia desperdiçar a chance. Ele já tinha um plano pronto para destruir o império de Jó em questão de horas. O ataque não foi aleatório. O diabo escolheu o momento exato em que a guarda de Jó estaria mais baixa, um dia de festa,
quando todos os seus 10 filhos estavam reunidos na casa do irmão mais velho. O relato bíblico descreve uma operação de destruição em 4 etapas, executada com uma precisão militar que não deixou espaço para reação. O primeiro golpe veio do sul. Um mensageiro chegou relatando que os sabeus, um grupo de incursores violentos da região, haviam atacado as terras de lavoura. Eles levaram os 1000 bois e as 500 jumentas, matando todos os servos que trabalhavam no campo. A base agrícola da fortuna de Jó foi dizimada em instantes. Mas o detalhe crucial do texto é a simultaneidade. A Bíblia repete 3 vezes a frase: estando este ainda falando, veio outro. Não houve intervalo. Enquanto o primeiro servo ainda descrevia o massacre, o segundo chegou com notícias de uma catástrofe natural. Fogo de Deus caiu do céu, provavelmente uma tempestade de raios devastadora, e incinerou as 7.000 ovelhas e os pastores nas pastagens. O capital financeiro de Jó virou cinza. Imediatamente, o terceiro mensageiro apareceu. Desta vez, o ataque veio do norte. Os caldeus formaram 3 tropas de guerra e cercaram os 3.000 camelos, abatendo os guardas. Sem camelos, Jó perdeu sua logística e sua capacidade de comércio. Em menos de 1 hora, a maior economia do Oriente foi reduzida a 0. Mas o objetivo do diabo não era apenas a falência, era o colapso emocional. O quarto mensageiro trouxe a notícia final. Um vento violento vindo do deserto atingiu a casa onde o banquete acontecia. A estrutura não suportou e desabou sobre os convidados. Todos os 10 filhos de Jó morreram soterrados. O homem que acordou como um patriarca próspero terminaria o dia sem bens e sem herdeiro. Diante da destruição total, a reação de Jó quebrou a expectativa do diabo. Naquela cultura, rasgar o manto e raspar a cabeça eram os sinais máximos de luto e desespero. Jó fez isso, mas em vez de amaldiçoar o céu, ele se prostrou em adoração. Sua frase se tornou histórica: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. O inimigo havia tirado tudo o que Jó tinha, mas falhou em tirar quem Jó era. O diabo havia perdido a primeira batalha, mas não a guerra. Ele percebeu que tirar o dinheiro e a família não foi suficiente para quebrar a integridade de Jó. Para vencer a aposta, ele precisaria ser muito mais cruel. O relato bíblico nos leva imediatamente para uma segunda audiência no céu. O inimigo retorna diante de Deus sem nenhum arrependimento, mas com uma nova tese brutal. Um homem pode suportar o luto, mas ninguém suporta a tortura física. A frase que o diabo usa é pele por pele. Era uma expressão de comércio da época. Significava que um homem entregaria qualquer posse externa para salvar a própria vida. A aposta sobe de nível. Deus remove a última barreira de proteção sobre o corpo de Jó, mantendo apenas a proibição de tirar sua vida. O objetivo agora não era empobrecer Jó, mas quebrar seu espírito através da dor física contínua. O texto descreve que Jó foi ferido com úlceras malignas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Não era uma doença comum, era uma condição de tortura total. Ele foi forçado a sair de sua casa e se sentar nas cinzas, provavelmente no lixão fora da cidade, onde os párias ficavam. A humilhação social agora se somava à agonia física. Ele usava um caco de telha para se coçar, indicando uma irritação de pele insuportável e constante. Mas o golpe mais pesado não veio da doença. Veio da única pessoa que o diabo deixou ao lado dele. A esposa de Jó, que também havia perdido os 10 filhos e a segurança financeira, quebra sob a pressão. Ela olha para o estado miserável do marido e oferece a única saída que parecia lógica para ela: o suicídio por blasfêmia. Ela diz: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. É crucial entender o contexto aqui. Ela não estava necessariamente sendo cruel. Ela queria o fim do sofrimento dele. Na mente dela, Deus havia se tornado um torturador e a morte seria um alívio. Mas Jó recusa a proposta. Ele responde como alguém que entende a soberania divina acima do conforto pessoal. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Jó agora estava isolado, doente, falido, sem filhos
e incompreendido pela própria esposa. Ele havia resistido ao ataque financeiro e ao ataque físico. Mas o teste final seria intelectual e teológico. 3 figuras apareceram no horizonte. Eram amigos de Jó, reis ou sábios do Oriente, que vieram para consolá-lo. Mas o que eles traziam na bagagem não era conforto. Era um julgamento que doeria mais que as feridas na pele. 3 figuras surgiram no horizonte, caminhando em direção ao depósito de lixo onde Jó estava isolado. Eram Elifaz, Bildade e Zofar. O texto não os descreve como vizinhos comuns, mas como homens de influência, possivelmente líderes tribais ou sábios de suas regiões, que combinaram um encontro para prestar solidariedade. Eles viajaram quilômetros esperando encontrar um amigo doente, mas o que viram desafiou a compreensão deles. O relato bíblico traz um detalhe perturbador sobre esse encontro. Eles levantaram os olhos de longe e não o reconheceram. A doença e a tortura física haviam deformado tanto o rosto de Jó que seus amigos mais íntimos olharam para ele e viram um estranho. O choque foi tão violento que esses homens, acostumados a controlar emoções, choraram em voz alta, rasgaram seus mantos e jogaram poeira sobre suas próprias cabeças. Eles vieram preparados para oferecer conselhos e palavras de sabedoria, mas a destruição diante deles era tão absoluta que as palavras perderam o sentido. Então, aconteceu algo raro na história antiga. Os 3 se sentaram no chão com Jó e ficaram ali por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. O texto explica que eles viam que a dor dele era muito grande. Naquela cultura, o silêncio era a única resposta respeitosa diante de uma catástrofe dessa magnitude. Durante uma semana inteira, o único som ouvido naquele lugar foi o vento e a respiração difícil de um homem em agonia. Se você acredita que a verdadeira amizade se prova nos piores momentos, comente agora. Amigo de verdade fica. Por 7 dias, Jó teve apenas a presença deles. E, ironicamente, esse foi o único momento em que seus amigos acertaram. Enquanto estavam calados, eles ofereceram conforto. O problema começou quando o silêncio acabou. A pressão psicológica daqueles dias finalmente quebrou a represa. Jó abriu a boca. O diabo esperava que ele amaldiçoasse a Deus, cumprindo a aposta, mas Jó não fez isso. Em vez disso, ele amaldiçoou o dia do seu próprio nascimento. No capítulo 3, ele lança um grito de angústia, desejando nunca ter existido, pedindo que a escuridão tivesse engolido a data de sua concepção. Ele não atacou o Criador, mas rejeitou a própria vida. Jó desabafou sua miséria, esperando compaixão. Mas o que ele não sabia é que seus amigos, durante aquele silêncio de 7 dias, não estavam apenas sofrendo com ele. Eles estavam julgando. Na mente deles, uma tragédia daquele tamanho não podia ser um acidente, tinha que ser um castigo. E agora que Jó tinha parado de falar, eles estavam prontos para iniciar o tribunal. O silêncio de 7 dias foi quebrado, mas não com um abraço de consolo. O que deveria ser uma sessão de apoio virou um interrogatório criminal. Elifaz, o mais velho do grupo, toma a palavra primeiro. Ele não grita. Ele usa uma lógica fria e implacável para destruir a defesa de Jó. A premissa dele é simples e devastadora. Quem jamais pereceu sendo inocente? Pense na brutalidade dessa pergunta. Elifaz está olhando para um homem coberto de úlceras e dizendo, com outras palavras, Jó, o universo é justo, Deus é justo. Se você está sendo destruído desse jeito, a culpa não é do sistema, é sua. Na mente desses homens, o mundo funcionava como uma equação matemática perfeita. Se você faz o bem, recebe o bem. Se recebe o mal, é porque fez o mal. Eles não conseguiam conceber um universo onde o sofrimento fosse aleatório ou, pior, imerecido. Mas nós, que vimos a cena no céu, sabemos de algo que eles ignoram. Sabemos que Jó é inocente, e é essa informação privilegiada que torna a leitura tão agoniante. Estamos vendo 3 sábios torturarem psicologicamente um homem justo, usando argumentos religiosos. A situação piora quando Bildade entra na conversa. Ele não tem a diplomacia de Elifaz. Ele vai direto na ferida aberta. Ele sugere que os 10 filhos de Jó
morreram porque pecaram. Imagine ouvir isso dias depois de enterrar sua família inteira. Bildade estava defendendo a honra de Deus às custas da sanidade de Jó. Para ele, Deus matou as crianças porque elas mereciam. Jó se viu encurralado. Se ele concordasse com os amigos, estaria mentindo, confessando crimes que não cometeu apenas para fazer o sofrimento parar. Se ele discordasse, parecia um arrogante que se achava mais justo que Deus. Eles tentavam forçar uma confissão para que a teologia deles continuasse fazendo sentido. Eles tinham religião, tinham tradição e tinham lógica, mas não tinham a verdade. Jó percebeu ali que não ganharia aquele debate. A justiça humana, mesmo a dos melhores amigos, tinha falhado com ele. Não adiantava discutir com os advogados. Ele precisava falar com o juiz. Jó decide ignorar os homens ao seu redor e fazer algo perigoso. Ele intimaria o próprio Criador para o banco dos réus. Cansado de discutir com homens que não o ouviam, Jó toma uma atitude desesperada que muda o rumo da história. Ele vira as costas para seus amigos e decide ignorar o tribunal humano. A partir de agora, ele levaria seu caso para a única autoridade capaz de julgá-lo. Jó exige uma audiência com Deus. O que acontece aqui é algo inédito na literatura antiga. Geralmente, os humanos temiam a presença divina. Jó, no entanto, pede um tribunal. Ele usa linguagem jurídica, dizendo que preparou sua causa e sabe que será justificado. Ele quer saber exatamente quais são as acusações contra ele. É a ousadia de um homem que perdeu tanto que perdeu até o medo de confrontar o Criador. Mas existe um problema técnico assustador. Jó procura Deus e não o encontra. Ele diz: se vou para o Oriente, não está lá. Se vou para o Ocidente, não o percebo. O céu está vazio. O silêncio divino, que antes era apenas desconfortável, agora parece uma estratégia de guerra. Jó sente que Deus o trata como um inimigo, escondendo o rosto e negando o direito de resposta. No meio desse desespero, surge um conceito revolucionário. Jó lamenta que não existe um árbitro, alguém que pudesse colocar a mão sobre ele e sobre Deus ao mesmo tempo para mediar o conflito. Ele sente a falta de uma ponte entre o humano e o divino. Mas, subitamente, no capítulo 19, no fundo do poço emocional, Jó tem um flash de certeza que atravessa o século. Ele faz uma declaração que quebra toda a lógica do momento. Eu sei que o meu Redentor vive. A palavra que ele usa aqui é Goel. Na cultura da época, o Goel era um parente próximo responsável por resgatar alguém da escravidão ou defender os direitos da família. Jó, sentado no lixo, doente e condenado, enxerga um defensor no céu. Ele profetiza que, mesmo depois que sua pele for destruída, ele verá a Deus com os próprios olhos. É um momento de contradição absoluta. Jó sente que Deus o está ferindo na terra, mas, ao mesmo tempo, tem certeza de que Deus será seu advogado no céu. Ele prevê uma ressurreição física e uma justiça final muito antes de qualquer teologia organizada existir. Jó encerrou sua defesa. Ele assinou a intimação e chamou Deus para o julgamento. Ele queria respostas. Ele queria ver o juiz. E o desejo dele seria atendido de uma forma que ele jamais poderia prever. O céu estava prestes a escurecer. Não para uma conversa tranquila, mas para a chegada de uma tempestade. Jó assinou a intimação e esperou um juiz humano, mas o que ele recebeu foi um fenômeno meteorológico. O texto bíblico diz que, de repente, o debate acabou porque uma tempestade se formou no horizonte. Mas não era uma chuva comum do deserto, era um turbilhão, um tornado violento que desceu sobre eles. E de dentro dessa força da natureza, uma voz respondeu. Deus finalmente apareceu para a audiência que Jó tanto exigiu. Mas aqui acontece a grande quebra de expectativa do documentário. Jó tinha preparado uma lista de perguntas sobre justiça, sobre por que ele estava sofrendo e se era culpado ou inocente. Ele esperava um advogado de defesa ou um promotor. Mas Deus não entra no tribunal para responder perguntas, ele entra para fazê-las. E ele não pergunta sobre a moralidade de Jó, ele pergunta sobre a arquitetura do universo. A primeira frase divina é um choque de realidade.
Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Em linguagem simples, Deus está dizendo: você quer debater como o mundo funciona? Então, vamos ver o que você sabe sobre como ele foi construído. Deus começa um interrogatório implacável que dura 4 capítulos inteiros. Ele pergunta onde Jó estava quando os fundamentos da Terra foram lançados. Ele questiona se Jó sabe como as medidas do planeta foram calculadas ou quem fechou o mar com portas quando ele tentou inundar a Terra. Isso é crucial para entender a mentalidade antiga. Naquela época, o mar não era apenas água, era o símbolo do caos, uma força indomável e aterrorizante. Deus está dizendo a Jó que ele não apenas criou o mar, mas colocou uma coleira nele dizendo: até aqui virás e não mais adiante. Jó queria discutir a sua dor pessoal, mas Deus ampliou a lente para uma escala galáctica. Ele fala sobre as constelações, perguntando se Jó pode amarrar as cadeias das Pleiades ou soltar o cinto de Órion. O contraste é brutal. Jó estava preocupado com sua reputação em uma pequena cidade do Oriente, enquanto Deus estava gerenciando a gravidade e o movimento das estrelas. O Criador não deu a explicação que Jó queria. Ele não mencionou o diabo, nem a aposta, nem a cerca de proteção. Em vez disso, ele mostrou a Jó o tamanho da complexidade que é gerenciar a existência. Jó percebeu que sua lógica humana, baseada em faça o bem e receba o bem, era primitiva demais para julgar o governo do universo. Jó ficou mudo. O ego humano foi esmagado pela majestade da engenharia divina. Ele colocou a mão sobre a boca, percebendo que falou do que não entendia. Mas Deus ainda não tinha terminado. Ele já tinha mostrado o controle sobre os elementos e as estrelas. Agora, ele ia mostrar que controla os monstros. Deus muda o foco das galáxias para a lama. Depois de humilhar Jó com a complexidade do cosmos, o Criador apresenta 2 monstros que desafiam qualquer tentativa humana de controle. O texto bíblico aqui deixa de ser uma aula de astronomia para se tornar um documentário sobre a vida selvagem, mas com um significado teológico urgente. A primeira criatura apresentada é o Behemoth. A descrição no capítulo 40 fala de um animal que come erva como o boi, mas que possui uma força incalculável nos lombos e uma cauda que se move como o cedro. Muitos estudiosos tentam associá-lo ao hipopótamo ou ao elefante, mas para o leitor antigo, o Behemoth representava algo mais. Era a força bruta da natureza que não pode ser domesticada. Deus diz a Jó que fez essa criatura junto com o homem, mas ela é a obra-prima de seus caminhos. O ponto é claro: se Jó não consegue nem chegar perto desse animal sem ser esmagado, como ele ousa querer encurralar o criador desse animal? Mas, se o Behemoth representa a força física, a segunda criatura representa o terror absoluto. No capítulo 41, Deus aponta para o Leviatã. Aqui, a linguagem se torna ainda mais assustadora. O texto descreve um monstro marinho com escamas tão apertadas que nem o ar passa entre elas. Diz que de sua boca saem tochas e faíscas de fogo e que o ferro para ele é como palha. No contexto cultural do Oriente Antigo, o Leviatã não era apenas um crocodilo gigante, ele era o símbolo mitológico do caos e do mal. Era a serpente tortuosa que todos os povos temiam. E aqui está a reviravolta que quebra a mente de Jó. Deus não descreve o Leviatã como um inimigo que ele precisa derrotar. Ele descreve o Leviatã como um animal de estimação. Deus pergunta a Jó com uma ironia cortante: podes tu pescar o Leviatã com um anzol? Ou brincarás com ele como se fosse um passarinho? A lição é brutal. Jó estava aterrorizado com o caos que tomou conta de sua vida, a perda, a doença, a injustiça. Mas Deus mostra o Leviatã, o símbolo máximo do caos, e diz que tem controle total sobre ele. Para Jó, o mal era um predador solto. Para Deus, o mal está na coleira. Jó entendeu a mensagem. Se ele não tinha poder para enfrentar os monstros da criação, ele definitivamente não tinha competência para julgar o Criador. A discussão sobre justiça acabou. Agora, só restava uma coisa a fazer: render-se.
E essa rendição traria a virada final que ninguém esperava. O julgamento termina de uma forma que ninguém no tribunal esperava. Depois que Deus parou de falar sobre os monstros e o turbilhão se dissipou, houve um silêncio pesado. Elifaz, Bildade e Zofar provavelmente esperavam que um raio caísse sobre a cabeça de Jó por sua ousadia em questionar o Criador. Mas a sentença divina foi uma reviravolta jurídica completa. Primeiro, olhamos para a reação de Jó. Ele não recebeu uma explicação lógica sobre o diabo ou a aposta. Ele não sabia por que sofreu, mas agora sabia quem estava no comando. A resposta dele, no capítulo 42, define a transformação. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó retirou suas queixas. Ele percebeu que debater justiça humana com o arquiteto do universo era irrelevante. Ele se rendeu, não por medo, mas por visão. Mas a verdadeira surpresa acontece quando Deus se vira para os três amigos. Durante 30 capítulos, esses homens defenderam Deus, dizendo que ele sempre pune o pecado e recompensa a virtude. Eles achavam que eram os advogados do céu. Mas Deus olha para Elifaz e diz que a sua ira está acesa contra eles, porque eles não falaram a verdade sobre ele, como Jó falou. Isso é fascinante. Deus preferiu a honestidade brutal e as dúvidas de Jó do que a teologia mecânica e falsa dos religiosos. Os amigos, que acusaram Jó de ser um criminoso, agora eram os que estavam em perigo de julgamento divino. E a única saída que Deus ofereceu para eles foi humilhante. Eles precisavam levar sacrifícios para o homem que estava no lixo e pedir que ele orasse por ele. Aqui está o gatilho final da história. O texto diz explicitamente que o Senhor mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó teve que perdoar os homens que o torturaram psicologicamente. Ele teve que agir como sacerdote para aqueles que o chamaram de pecador. E foi nesse momento exato, no ato de perdoar, que a restauração começou. A saúde dele voltou, a pele se regenerou e a economia dele explodiu novamente. O relato termina com uma contabilidade precisa. Parentes que sumiram voltaram com presentes. E Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha antes. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. Ele teve outros 7 filhos e 3 filhas, e morreu velho e farto de dias. Jó sobreviveu ao teste não porque era paciente, mas porque foi honesto até o fim e capaz de perdoar seus acusadores. As cicatrizes provavelmente ficaram, mas elas serviram para lembrar que ele foi o único homem na história a vencer um duelo entre o céu e o inferno. Clique agora no vídeo na tela para descobrir como Noé conseguiu construir a Arca de Noé, uma história incrível e nunca contada na Bíblia. Clique agora no vídeo na tela.